Olá, meu nome é Paula Castro e a gente está com mais um episódio do nosso CrossCast. Hoje a gente vai conversar sobre dessensibilização ou imunoterapia oral, um tipo de tratamento para as nossas alergias. E eu trouxe para vocês a doutora Ariana Yang, maravilhosa. Bem-vinda, doutora, para a gente conversar um pouquinho sobre isso e entender o que é. Então, doutora, se você pudesse apresentar para o nosso público. Olha, primeiro eu quero dizer que é um prazer participar desse podcast com a Paulinha. Vou falar Paulinha, porque a Paulinha foi residente, então eu trabalho no Hospital das Clínicas, com uma equipe maravilhosa lá e tenho o prazer de ter participado da formação da Paula Castro, então acho que esse é meu título maior aqui agora nesse momento. Olha só. E vai ser um prazer falar sobre esse tema, que eu tenho certeza que muita gente tem curiosidade, tem também medos e dúvidas sobre esse tema, então vai ser um prazer. Agradeço o convite. Não, imagina. E doutora, lembrando aqui a doutora Ari, ela, posso te chamar de doutora Ari também? Pode. Paulinha e doutora Ari. A doutora Ari, ela trabalha em Campinas, né? Tem um centro lá de alergia, uma clínica bem legal, né? Faz muito dessa parte de dessensibilização, mas faz de tudo, né, doutora? Sim. A gente sempre faz tudo. É verdade. A alergia é uma especialidade muito ampla, né? Muito. Mas na alergia alimentar, a imunoterapia, a dessensibilização e os tratamentos, hoje que a gente chama de tratamentos ativos, a gente saiu de uma realidade que o tratamento era só passivo, era só a gente cruzar os braços, ficar observando o que o paciente ia, né, como que ele ia evoluir. Hoje a gente pode intervir, pode mudar, transformar a história deles. E para isso é necessário ter uma clínica, assim como vocês têm aqui a Clínica Cross. Na minha clínica, no Instituto de Alergia Campinas, a gente tem que estruturar, tem uma estrutura, que no hospital é fácil, essa estrutura já existe. Mas para fazer esse tipo de procedimento, é necessário uma estrutura para atender eventuais reações que aconteçam. Isso aí, então é a segurança, né? A gente sempre tem que ter o ambiente adequado para a segurança do paciente, né? Para garantir essa segurança. E o que é, para que serve essa imunoterapia oral? Bom, então a imunoterapia, o que ela faz e quando que a gente vai indicar a decisão? De forma bem simples, o que é? A gente tem uma pessoa que é alérgica, que tem uma alergia alimentar a um alimento, leite, ovo, trigo, e qualquer quantidade de alimento que a gente coloque para esse paciente comer, ele vai ter uma reação, porque ele tem um exército armado contra aquele alimento. O que é o tratamento? Qual foi a grande sacada, a grande descoberta? Foi entender que esse exército, ele não consegue enxergar, ele só consegue guerrear contra aquilo que ele enxerga. E às vezes ele não enxerga quantidades bem pequenininhas. Então a dessensibilização nada mais é do que encontrar alguma quantidadezinha, ou diluído, ou um pouquinho só de alimento, com supervisão médica, isso é testado. Começa aquele pouquinho, e quando a gente passa despercebido pelo exército e apresenta esse pouquinho para um quartel-general onde estão os comandantes que estavam meio dormindo. Eles deviam estar comandando o exército e no paciente alérgico o comandante não está trabalhando. Esse pouquinho de alimento vai lá para o comandante e começa o comandante, opa, preciso trabalhar, porque isso aqui não faz mal. Eu preciso avisar o exército que não pode guerrear contra esse alimento. E aí na dessensibilização a gente vai subindo aos pouquinhos essa dose. À medida que a gente vai expandindo o nosso corpo de comandantes para controlar o exército. Então, nada mais é do que aumentar gradualmente o alimento em sessões. Então, são sessões de tratamento e que nessas sessões a gente vai recrutando mais comandantes, até que o paciente consiga comer o alimento e o exército só olhar, falar, entender, deixar e tolerar. Entendi, adorei a sua analogia, inclusive. Muito pode usar, funciona, posso espalhar? Pode espalhar. E quem que é candidato para fazer essa imunoterapia oral? Bom, em tese, qualquer paciente que tem uma alergia que não sarou, mas tem uma condição. Esse comandante que a gente chamou para o trabalho, que estava dormindo lá, preguiçoso, e a gente acordou para ele trabalhar, ele só trabalha sob demanda, sob trabalho. Então, se você for dessensibilizar, por exemplo, camarão, é possível dessensibilizar? É. E tem até trabalho já mostrando que fez dessensibilização para camarão com sucesso. Só que qual que é o problema? Se a pessoa não come esse camarão todo dia, esse comandante vai para a cama dele dormir de novo e aí só encontra o exército, o paciente volta a reagir.
Então, um critério para a gente selecionar o candidato para o tratamento é o tipo de alimento que ele tem alergia. É um tipo de alimento que depois que eu dessensibilizar, que ele conseguir fazer com que ele coma o alimento, ele vai conseguir manter o consumo desse alimento regular? Se for, pode ser feita a dessensibilização. Então, esse é o critério baseado no alimento. Em relação ao paciente, os critérios são uma alergia persistente e uma alergia do tipo IgE mediado. O tratamento que a gente faz, alergia alimentar, pode ter vários tipos. A gente faz para o tipo IgE mediado. Que é aquela alergia mais rápida, né? Que dá urticária, inchaço no rosto, esse Exatamente. tipo. Anafilaxia. E a gente sabe que com a idade, a gente tende já naturalmente a desenvolver uma tolerância, né? Então, você fala persistente, é justamente quando não desenvolveu sozinho essa tolerância, né? Isso. E esse é um critério, essa persistência. Vou esclarecer um pouquinho melhor, porque a gente está num momento. A medicina é algo muito bonito, porque a gente aprende o tempo inteiro. Então, você fez. Muda, né? Você fez residência. Há quanto tempo já você fez isso? Acho que já há uns 3 anos. Tá ficando velhinha, alguém. Não tô nem lembrando. Eu não vou mais. nem falar há quanto tempo, seu pai também não deve falar, mas já há muito tempo, a gente não para de aprender. Então, antigamente, quando eu comecei a fazer dessensibilização lá no passado, né, que eu já tem quase 25 anos, lá no passado, a gente fazia só quando não tinha outra chance. Então, a gente esperava, em geral, só depois dos 5 anos de idade, com IgE muito alto. Era aquele paciente que a gente tinha certeza que a tolerância espontânea não ia chegar. Hoje em dia, esse conceito mudou. Porque hoje em dia a gente sabe que a proporção de paciente que vai sarar sozinho diminuiu. E esse tratamento, que é muito eficaz, ele tem melhores resultados quando a gente intervém mais cedo. Sim. Então, hoje a gente avalia já a partir ali dos 2 aninhos de idade, a gente já fica de olho. É um paciente que o IgE está subindo para o alimento, o exame é positivo para algum marcador que diminui a chance de sarar, no caso do leite, por exemplo, a caseína, no caso do ovo mucoide, ele é positivo para esse. Esse paciente eu já sei que ele tem uma chance maior de ou não sarar sozinho ou demorar muito para sarar. Então, e se eu intervir precocemente, então hoje a idade ideal é antes dos 4 anos, pode fazer depois? Pode, depois também a gente tem resultado? Tem. Só que fazer antes dos 4 melhora o desenvolvimento de memória daquilo que ele vai aprender e a taxa de reações graves e de reações é menor quando a gente faz nas crianças abaixo dos 4 anos de idade. Perfeito. E a gente também introduziu um novo conceito de que não precisa ser necessariamente com a proteína intacta, né? A gente pode fazer com ela assada, que a gente já viu também que tem menos chance de reação, né? Então, no início dessa, né, talvez usar outros tipos, né? Exato, porque o tratamento de imunoterapia oral hoje é um guarda-chuva grandão. E esse guarda-chuva grandão, a gente pode, ao invés de chamar de guarda-chuva, posso chamar também de ponte. Hoje, o paciente que tem alergia alimentar, a gente precisa colocar ele numa ilha que eu chamo de ilha da restrição. Depois do diagnóstico da alergia alimentar, é obrigatório viver um período, logo depois do diagnóstico, tem que colocar nessa ilha. Porque é essa ilha da restrição alimentar que protege de reações e que podem ser graves. Então, ele tem que ficar nessa ilha. Mas essa ilha envolve restrição social, impacto psicológico, eventualmente nutricional. Da família também, Da família né? inteira. Então, viver nessa ilha não é legal. E os tratamentos de dessensibilização, de imunoterapia, são como se fossem pontos para levar para o continente que a gente vive, que é um continente de liberdade e segurança para comer, para sentar num restaurante, para ir num cinema e pedir uma pipoca, para socializar, para ir num aniversário, numa festa de Natal, né? Sem medo, poder sentar, participar das comemorações que a gente tem, Natal, Réveillon, Páscoa, tudo em volta de comida. Então, para ele viver nesse continente, a gente vai precisar criar uma ponte. E aí tem vários tipos de ponte. Então, uma ponte pode ser a dessensibilização com a proteína intacta, que é com o próprio alimento diluído, que a gente vai subindo. Pode ser com os alimentos modificados, que são os bakers, que a gente pode fazer para leite e para ovo. E hoje em dia tem uma modalidade nova, que é a imunoterapia de baixa dose, que a gente
Não dilui, a gente começa faz um teste para saber se tolera um pouquinho, e aí a partir daquele pouquinho a gente vai aumentando num tratamento que é mais demorado, mas é menos trabalhoso em termos de número de doses no dia, só uma dose no dia também. Então são pontos diferentes. Facilitou um pouquinho, E aí a né? escolha de qual ponte a gente vai construir para o paciente depende do tipo de alimento, da gravidade da história, do nível de GE, de variáveis do próprio paciente. Sempre individualizando, né? Sempre individualizando. E doutora, você falou que já está há 25 anos fazendo esse tipo de tratamento, né? A imunoterapia oral. Conta um pouquinho pra gente como que foi, porque eu sei, né, da sua história, vou contar a de história. como que chegou então essa imunoterapia, que eu acho que você foi uma das pioneiras, né, aqui no Brasil. Eu tenho um prazer enorme de contar essa história, porque envolve até o seu pai. Então tá bom. Eu dei uma aula num congresso sobre imunoterapia oral, que era um tratamento novo que estava sendo estudado. E eu dei aula, me preparei, né? Era de novos tratamentos para alergia alimentar lá, porque a alergia alimentar lá há 25 anos estava começando a aumentar. Ainda não estava esse auge que está hoje, mas a gente já estava vendo um aumento da alergia alimentar. E aí fui convidada para dar essa aula num congresso. Aí dei a aula, no final da aula, uma médica me procurou e falou: olha, eu tenho um caso que é perfeita para esse tratamento. Ela toda semana ela vai para UTI, ela é entubada, ela tem uma alergia ao ovo gravíssima, ela tem reação até por contato inalado. Então, aí ela contou a história. E eu vou contar a verdade, quando ela contou a história, eu achei que ela estava exagerando. Eu achei que não devia ser tudo aquilo. E eu achei até que o diagnóstico devia estar errado. Eu achei que não deve ser alergia ao ovo. Essa paciente deve ter mastocitose, que é uma outra doença que a paciente fica tendo anaflaxia de forma recorrente. Eu falei, não deve ser o ovo. Estão culpando o ovo e o ovo está recebendo a culpa de gaiato. E aí eu falei, manda ela para o Hospital das Clínicas que a gente vai fazer um teste, a gente vai investigar a mastocitose nela. Achei que ia investigar a mastocitose e tudo ia ficar bem. Aí essa paciente chegou e veio essa médica conseguiu transporte aéreo para ela, porque ela estava na UTI lá, conseguiu transporte aéreo, chegou no hospital, foi no nosso corredor, ali do lado, tem um corredor, aqueles corredor da sala de espera, e alguém estava comendo ovo do lado dela, e ela teve uma anaflaxia. Eu conheci ela, o primeiro contato com a paciente foi com ela durante uma reação de anaflaxia, que a gente aplicou adrenalina no chão mesmo, no corredor mesmo. E aí tratamos, e aí e agora? Era alergia ao ovo mesmo. Já confirmou, né? Mesmo assim, fizemos o teste para mastocitose, não era mastocitose, era uma alergia ao ovo. Super grave. E aí eu apresentei, né, a proposta de fazer um projeto eu escrevi para o autor daquele trabalho que eu tinha apresentado no congresso, contei a história, e aí eu tomei o cuidado que a médica não teve comigo. Eu contei a história pela metade. Eu não falei que era tão grave, mas eu falei se era possível com aquele nível de GE. Ele falou que era possível. E aí apresentei numa reunião, e aí daqui ninguém fazia, aqui ainda e tal, mas eu apresentei, porque eu que chamei a paciente, e eu recebi a paciente, eu me senti responsável de dar uma solução. E apresentei numa reunião que a gente tem de discussão de casos difíceis, e naquele momento todo mundo ficou receoso e falou, não, é melhor esperar mais tempo, ver como que esses protocolos se mostram em novas populações, em casuísticas maiores. E aí eu não estava conformada com aquilo, porque aquela paciente ia morrer, porque ela tinha uma sensibilidade realmente muito grande. E aí seu pai chegou, o Dr. Fábio Castro, que é o chefe, o supervisor do serviço clínico, chegou no final da reunião, eu estava chorando, porque eu estava inconformada de não me deixarem fazer o tratamento. E aí ele perguntou, por que aconteceu, tal, aí alguém resumiu rapidamente, e ele fez duas perguntas. Ele perguntou, bom, a Ariana está dando uma proposta, né? Vocês não estão... Alguém tem alguma outra proposta de tratamento para paciente? Na época não tinha imunobiológico, não tinha chorar, não tinha nada. Alguém tem uma outra proposta? E aí ficou aquele silêncio, ninguém respondeu nada. Bom, então a única proposta de tratamento é essa que a Ariana tem. A outra proposta é a paciente continuar a realidade que ela está
que é ir para a UTI e ser Correndo entubada risco toda de semana. vida. Ela ia entubada toda semana. Nossa, gente. A outra proposta é essa. Tá. Bom, então, nessa balança, tá claro que vale a pena tentar alguma coisa. Então, essa é a primeira solução. Agora eu vou fazer a segunda pergunta. Segunda pergunta é: alguém conhece algum hospital, algum serviço que tenha melhor estrutura ou condições de atender uma reação, caso essa paciente tenha uma reação? Que a gente encaminha o paciente. Algum serviço que seja melhor estruturado? Aí também aquele silêncio. Aí ele virou para mim e falou: Ariana, manda bala. Eu mandei bala no mesmo dia. Nossa, que No rápido. mesmo, porque eu estava conhecendo também o meu chefe, né? Não tinha a amizade que eu tenho hoje. Tinha que Eu falei assim, aproveitar. se ele mudar de ideia amanhã, eu já comecei. E aí eu comecei. E aí eu comecei E deu tudo e certo. deu tudo certo. E aí eu acredito também em Deus, porque Deus abençoou, porque é um método que hoje é feito a imunoterapia. É um método que a gente aperfeiçoou muito em relação à progressão de doses. Imagina, Naquela época, no começo, né? Era o foi o primeiro protocolo, tudo então a depois gente mudou muito, a gente foi mudando muito o protocolo nesse período, mas essa paciente, ela não teve uma reação do começo ao fim. Nossa, E aí isso eu acredito que foi Deus, porque Poxa, para me encorajar a fazer outros, né? E depois nossa, que disso a gente legal, começou hein? a fazer outros, ampliar, aí disso saíram pesquisas, a gente tem trabalhos de pesquisa, teses de doutorado já defendidas com esse tipo de protocolo. E hoje em dia, quais são os principais alimentos que você tem feito a imunoterapia? O principal alimento, o alimento mais feito é leite, mas também ovo, trigo, castanhas, amendoim. Hoje em dia, amendoim, que era raro naquela época, hoje em dia, no meu consultório, na minha clínica, o primeiro lugar é amendoim. É mesmo? Mais O que leite? mais que leite. Ultrapassou leite? Ultrapassou leite. Ultrapassou Nossa, leite muito, assim, é o dobro de amendoim em relação a leite. poxa. Muita dessensibilização para amendoim. E nós fomos pioneiros aqui no Hospital das Clínicas também em protocolos originais para alimentos que não são comuns, né? A gente fez já dessensibilização para batata. Na Unicamp, onde eu trabalho, a gente fez dessensibilização para gergelim, para milho, mandioca. Aqui a gente tem um estudo com dessensibilização para mandioca, que foi tese de mestrado, um artigo já publicado. Super legal. Então, se preencher esse pré-requisito, é uma alergia e já é mediada, e é um alimento que depois dá para manter o consumo regular na dieta, pode ser feito. E, doutora, acho que esse quadro, esse caso seu, reflete muito, de novo, né, para trazer a importância de ter um lugar seguro onde você vai fazer. Não é um procedimento fácil, né? As pessoas às vezes acham, é só ir lá comer alguma coisinha. Não. É para mostrar que é um procedimento que existe os seus riscos e por isso tem que ter tudo pronto para isso, né? O que normalmente é o requisito de ter numa clínica quando a gente vai fazer isso? Esse ponto é tão importante quanto indicar o tratamento. É se preparar e ter uma estrutura de infraestrutura, que é importante, e de infraestrutura humana. Então, um corpo clínico, uma equipe que tem que ser altamente treinada, especializada para atendimento de reações alérgicas e uma infraestrutura que dê suporte para atendimento de reações. 80% dos pacientes em dessensibilização têm reação durante o tratamento. 80%. Então, só de cada 10, só 2 não vão ter reação. 8 vão ter reação. A maioria das reações são leves, mas o risco de anafilaxia, de precisar de adrenalina, ele acontece em 10 a 15% dos casos. Então, também é significativo. Então, em hipótese alguma, pode ser tentado em casa ou em algum lugar, no consultório, na sala do consultório, sem estrutura. É um tratamento que exige um preparo. Toda vez, o risco, né, tudo que envolve risco, tem muitas vezes, tem muitos médicos e muitos pacientes que quando olham o risco, paralisam. Ai, não, é muito arriscado. Também não é assim. O risco, ele deve servir como uma oportunidade de você se preparar para que esse risco não se transforme em dano. É uma frase que eu falo muito no consultório, para os pacientes, também para médicos. Risco não é dano. Risco não significa que vai acontecer algo ruim. Risco é algo que você tem que ter consciência para aí você avaliar como que eu posso me preparar e me estruturar física,
e em termos de humanos, para que esse risco não se transforme de fato. E a gente pode garantir isso. Hoje, numa clínica que tem a equipe treinada, e infraestrutura para atendimento, o que a gente pode falar hoje é que o tratamento é extremamente seguro. Ter risco não significa que não é seguro, tá? Então, mas tem que ter essa consciência. Muito legal. E realmente, muitas vezes, quando tem, como o paciente está sob supervisão, né? Tem um médico ali que está de olho. Qualquer início de reação, a gente também já tem um tratamento para fazer rápido, né? Mais rápido. Então, isso realmente reforçar essa parte da segurança, que é muito Porque essa importante. rapidez, esse tratamento imediato faz toda a diferença. Na anafilaxia, a gente já sabe, né? E você falou da dessensibilização, né, na imunoterapia. No fim da imunoterapia, a gente libera o alimento para o paciente. E aí eu queria que você trouxesse o nosso dia D, famoso. O dia D. Eu posso contar a história do dia D também? Pode, por favor, conta todas. Eu tô adorando, viu, participar do podcast. Eu também tô adorando a nossa conversa. Tô adorando porque tem história. Gente, tem até equipe aqui, vocês não estão vendo, mas tem equipe, tem 2 pessoas aqui. Eu tô adorando o lugar, tô adorando gravar isso aqui e conversar. Eu vou contar mais essa história. Então, a dessensibilização, porque eu vou encaixar aqui a parte técnica. Então, a dessensibilização, ela tem 2 fases. A primeira fase, que é essa fase mais difícil, que envolve risco de reação, que são essas sessões supervisionadas, até chegar nesse dia que o paciente vai comer o alimento e a gente vai liberar para ele poder comer no dia a dia, na dieta dele. Esse dia marca o fim dessa fase que a gente chama de indução. E aí tem uma outra fase que vem depois e que a gente acompanha esse paciente por pelo menos 5 anos, que é a manutenção. Eu falo que essa parte da indução é como se a gente fosse ensinar o corpo a ser alfabetizado para ler o alimento. Ele vai aprender a ler o leite, ler o ovo, ler o trigo e entender que é um alimento. Mas, como todo aprendizado, você fala inglês, está fluente? Você ficou fluente em 1 semana? Não. Não. Tem alguém. Se você vê uma propaganda de um curso que vai falar, aprenda inglês, fique fluente em 1 mês. 1 semana, 1 mês. É mentira. Ninguém fica fluente. A dessensibilização não deixa ninguém fluente no alimento que dessensibilizou em 1 mês, 1 mês e meio, 3 meses. Essa fluência, ela acontece ao longo de anos. Não tem como. E essa fluência é no tratamento de manutenção. Mas esse marco que separa a indução da manutenção é o dia que a gente testa se aquele leite que tomou puro o tempo inteiro, e se ele chegar na forma modificada ali num brigadeiro, que mudou um pouquinho a carga da proteína, que ela vestiu uma roupa diferente, será que ele consegue reconhecer? Será que ele reconhece quando chega numa pizza, num queijo, que está concentrada a caseína? Então a gente testa isso antes de falar, você pode comer o brigadeiro, você pode comer o bolo, você pode comer a pizza, você pode liberar para tudo. Aí a gente testa. E aí esse dia é um teste que hoje a gente chama de TPO, que é teste de provocação oral, mas lá no passado, isso nem sei se você sabia, não era TPO, era teste de desencadeamento, era desencadeamento oral. Então chamava desencadeamento oral. Mas não é um nome muito bom, né? Porque você não é um fala nome. Que vai reagir. Exato. Você fala que no desencadeamento vai reagir. E ele causava um bloqueio. Vou desencadear a reação. Eu não sei se vai desencadear. Então a palavra saiu de teste de desencadeamento para teste de provocação. Mas a gente, na nossa linguagem usual, ia fazer o desencadeamento oral, E lá no começo, há 25 anos atrás, os tratamentos, como eu não sabia que eu estava aprendendo, tudo tinha medo das reações, e a gente fazia internado, os pacientes eram internados. E a gente teve um paciente que estava fazendo dessensibilização para leite e estava esperando o dia dele, o desencadeamento, porque o desencadeamento era o dia que a gente ia fazer e deixava eles escolherem tudo para comer. Então ele já sabia que era o dia que ele ia comer todas as coisas. Ele tinha 12 anos de idade e lá a gente tinha uma enfermaria, era no 7º andar. E esse menino descia, na hora que ele descia, andava, conversava com o porteiro, conversava com o pessoal do aquário, que é a lanchonete que a gente tem no 5º andar. E aí um dia eu cheguei na lanchonete, o rapaz da lanchonete falou assim, doutora Eliana, a gente pode levar algumas coisas para o dia D do Pedro? Aí eu falei, do dia do quê? Aí eu já fui deixar o meu carro, o manobrista falou assim, doutora Eliana, será que a gente poderia assistir o dia D do Pedro? Aí as moças da enfermagem, doutora Eliana, a gente pode trazer alguma coisa para o dia D do Pedro? Eu falei assim, aí eu fui para a enfermaria, no quarto do Pedro, falei assim, Pedro,
o que é essa história que você está andando? O que é dia D? Ele é um dia lá que a gente vai fazer o demento, que eu vou comer demento. A palavra desencadeamento era uma palavra muito louca. Nossa! E aí ele falou de dia D. E aí na nossa cultura, dia D tem uma coisa, tem a ver com expectativa e tal. E aí virou dia D. Aí naquela época a gente ainda fez um trabalho em 2012. A gente juntou todos os casos, foi um pouco depois de virar, porque aí todo mundo ficou, os residentes que passaram a chamar de dia D, virou dia D, e nós ganhamos um prêmio em 2012, o prêmio Luso Brasileiro, Que legal! com o D-Day, que a gente apresentava essa... Então foi o Pedro. Foi o Pedro, não o seu irmão Pedro. Nossa, eu não conhecia essa história. Tá Que vendo? legal, olha, tá aprendendo ainda muitas coisas. Que legal. Você vê, né? Tudo é história na medicina, né? Sim. Você mesmo falou Sim. que a gente vai desenvolvendo, vai mudando, tudo muda, né? Nossa, muito legal, gostei. Então o dia D é o dia O dia que ele vai paciente- comer, que ele E vai é comer, super é emocionante. muito emocionante. Normalmente Eu a choro. médica chora Eu também. também choro. Toda vez E olha, já uma faz 25 lágrima. anos, eu ainda choro. Nossa, mas é porque a família fica super feliz, E né? é uma emoção, eu acho que emoção é algo que contagia, né? Se você tá num lugar que tá todo mundo triste, e aí você, às vezes você nem tá triste, mas você começa a ficar meio triste. Ou você vai num estádio, já foi você que joga futebol, eu não frequento muito, mas eu fui uma vez com um amigo, eu fiz faculdade em Santos, e aí minha única vez que eu fui assistir um jogo do Santos na Vila Belmiro. E eu nunca torci, eu nunca tive time. Hoje eu faço pergunta, eu acho que eu gosto do Santos. A minha filha é torcedora do Santos, não tem nenhuma relação Por conta desse porque dia. por causa desse dia que eu fui e senti aquela energia, então a emoção é algo que contagia. E a emoção do dia D é uma emoção da família que é uma das maiores emoções que, do ponto de vista médico, que eu já experimentei. E é muito, então, por mais que eu já tenha vivido isso várias vezes, cada família tem uma emoção e que a gente sente junto. Porque é uma situação que o paciente está em exclusão do alimento, a vida toda, ele nem, às vezes a gente fica até surpreso do paciente não gostar de um alimento, que a gente fala, nossa, é um brigadeiro, né, que você ama. Se quiserem me agradar, é só me dar brigadeiro. E é algo que já convive a vida toda e é o dia que você vai dar essa liberdade, começar essa liberdade, né? A gente não fala que você falou, né? Tem a fase de manutenção, mas essa liberdade é nesse dia, né? Um alívio, talvez, para os pais, pacientes. É um marco. Um marco muito importante, né? Sim. Então, muito legal. Doutora, eu deixei aqui uma pergunta, a gente acabou falando um pouquinho sobre essas pontes, né? Mas hoje a gente usa bastante, então, a imunoterapia oral, que é mais convencional, com o alimento diluído, e a baixa dose. E você falou um pouco sobre esses dois protocolos, mas se puder explicar um pouquinho as pequenas diferenças que a gente tem entre eles, do alimento a gente já conversou, mas o tempo, então não é um protocolo, nenhum dos dois é um protocolo fácil para a família, mas é algo que vai fazer essa ponte, né? Bom, então as pontes, agora eu vou mudar a analogia, então. Nossa, muitas analogias. Eu mudo, porque eu canso, às vezes eu estou explicando, porque as analogias eu pedi para explicar para os pacientes. Só que para aquele paciente, ele está ouvindo aquela analogia pela primeira vez. Só que eu, às vezes, já falei 500 vezes. Aí o meu ouvido cansa, eu falei, estou precisando mudar. Aí eu canso, que falou, né? E aí ou eu mudo ou porque eu estou cansada daquela analogia, ou porque eu usei alguma que funcionou na maioria das vezes, que eu vejo na cara da pessoa se ela entendeu. Aí ela está entendendo, então fica essa analogia. Aí quando eu falo e eu vejo que a pessoa está com aquele ponto de interrogação que ela não entendeu ainda, eu falo, eu preciso mudar. Aí eu vou mudando. Aí uma analogia que eu uso para explicar a diferença entre essas pontes, você vai fazer dessensibilização, imunoterapia de baixa dose, ou Baked. Eu uso a analogia da montanha, da subida da montanha. Então, o paciente alérgico, ele está no topo, no pé da montanha. O objetivo dele é colocar a bandeirinha que ele subiu a montanha e lá na bandeirinha a tolerância, ele está podendo comer. Para subir a montanha, ele pode subir a montanha correndo, ele vai chegar mais rápido. Mas subir uma montanha correndo, você tem mais risco também de tropeçar. Só de correr você já tem alguns riscos maiores, mas você chega mais rápido.
E você pode ir circundando a montanha, caminhando, indo mais devagar, e a imunoterapia de baixa Um caminho dose. mais longo. É um caminho mais longo, mais demorado, mas é mais seguro. Uhum. Ah, se esse é mais seguro, por que eu não faço sempre, então, subir andando? É porque quando a montanha é muito alta, e o nível de GE do paciente é muito alto, ele não tem um limiar mínimo para eu começar com uma baixa dose, ele não tolera nada. Todos os comandantes dele estão dormindo. Uhum. Aí eu tenho que diluir. E aí, se eu tiver que diluir muito para começar, e eu for andando, eu vou chegar no dia que o neto dele nascer. Tá? Então, Sim. aí vai demorar demais. Então, aí a gente analisa. E a gente pode combinar. Hoje em dia, a gente pode combinar. Eu posso começar com uma dessensibilização e mudar para baixa dose. Eu posso começar com uma baixa dose e depois acelerar no final. Aí depende de variáveis que são individuais. Tá. E aí o esquema, cada um tem um esquema diferente de quantas vezes você vai tomar no dia, mas é Isso. importante que mantenha esse contato, não só no dia que vem aqui, Isso. né, que faz o teste, mas mantenha o Sim, contato. sim. Aí independe, o método entre a diferença, subir correndo, subir devagar, andando, né, na baixa dose ou na dessensibilização, isso é o que vai dar diferença entre uma sessão e outra. Na dessensibilização, a diferença é de dias. Na, a diferença entre as sessões, que aumenta a dose na imunoterapia de baixa dose, é de semanas ou meses. Então tem essa diferença, mas entre as sessões, o que tem em comum? Em comum tem que, seja qual for o método, aquilo que tolerou é mantido, é isso que prepara, é isso que faz os comandantes acordarem para a gente depois subir o degrau de novo. Aí a diferença, então, é o tempo que sobe entre um e outro, mas o que é comum é que tem que manter o consumo, porque é isso que facilita eu subir o degrau depois. Isso, perfeito. Então, acho que isso era importante a gente falar Sim. aqui. Ótimo, doutora. Adorei. Gostei muito do nosso papo. Agora, tem algumas perguntinhas que é para você. Opa, essa parte eu não sabia. Essa é para as pessoas te conhecerem melhor. Tá bom. Então, posso falar? Pode. Tá preparada? Estou preparada, eu não ouvi nenhuma das perguntas. Ela perguntou, quer saber as perguntas antes? Eu falei, não. Vamos. Agora me deu um pouquinho de medo. Se você não fosse médica, você seria o quê? Professora, essa tá fácil. Você já é uma professora, né, doutora? Depois eu virei, mas eu vou contar a história de rapidinho. A minha mãe era professora, professora de ensino fundamental, minha mãe fez pedagogia, e na legal. época não tinha dinheiro para ter babá. Uhum. Então, eu e meu irmão crescemos na escola, vendo minha mãe dar aula, minha mãe gostava muito de contar história. E quando eu já tinha uns 7 anos de idade, mais ou menos, minha mãe deixava eu contar a história para as crianças. E Que aí eu legal. achava aquilo maravilhoso. Eu falei, eu vou querer ser professora. E eu fiz magistério antes de fazer medicina. É Eu ia ser mesmo? professora. Aí quando eu fui fazer estágio, escola pública, eu vi que muito daquilo que eu estudava não dava para aplicar. Aí eu me frustrei um pouco, mas eu acredito que a via da gente, o meio da gente mudar o mundo é através da educação. Com certeza. E Concordo. eu continuo acreditando nisso, mas pessoalmente no fim eu fiz a medicina, amo ser médica também, mas a minha alma é de professora. Mas você é professora. Mesmo dentro Então, da medicina, você conseguiu então, achar esse lado de professora. Que legal. Um hobby que você tem? escrever. 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 Eu tenho várias poesias, várias reflexões, eu escrevo bastante. Quem sabe um dia eu junte, Que eu faço uma legal. curadoria e eu gosto de escrever. Nossa, muito legal. Também não sabia das perguntas. Tá me surpreendendo aqui. Um lugar que você gostaria de conhecer? Um lugar, eu queria conhecer, meu marido é coreano, eu queria muito ter conhecido a Coreia, e mas conhecia, 2 anos atrás conheci, foi a melhor viagem que eu fiz da vida até hoje. Ai, que legal. E aí, depois da Coreia, agora eu quero conhecer o Japão. Eu gostei tanto da Coreia. Você não chegou aí na mesma viagem? Não. Aproveitou Mas bem na a próxima eu vou para a Coreia de novo, porque merece repetir, mas aí eu quero conhecer o Japão também. Você sabe que Japão é muita gente fala aqui, é? viu? Muita gente. E qual a principal confusão que os pacientes fazem na alergia? Que você ouve? Pode ser só uma. Pode? Só Tem uma. muitas? Ai, Temos muitas mesmo. não, olha, eu acho que vou escolher duas, tá? Tá. Uma confusão é achar que fez o teste de IgE e aí isso é alergia, tem que fazer restrição. Fazer o teste e
já para aquilo, confiar que o teste já deu o diagnóstico. O teste é só uma pista. Eu falo que ter o teste positivo é como você. Eu sempre pergunto para o paciente assim: você tem faca em casa? Todo mundo tem faca em casa, né? Eu falo: você já esfaqueou alguém? Normalmente as pessoas não. Eu não atendi nunca ninguém que falou que esfaqueou. Ainda bem. Ainda bem. Senão eu ia me levantar. Ia sair. Então dá licença. Então, ter um teste positivo é a mesma coisa que você ter uma faca na sua casa. Não significa que está sendo usada para machucar alguém. Aquele gel não necessariamente está sendo usado. Então, essa é a primeira, que é muito comum. E a segunda, em relação especificamente à alergia alimentar, é uma passividade diante da gravidade dos quadros. Então, quem é muito grave achar que fica com muito medo e achar que não dá, que porque é grave não pode. Isso também é uma mentira e prejudica muito, né? E aí trabalhos como esse que você está fazendo de informação, né? Eu acredito muito que a gente não pode, então parabenizo já a Clínica Cross pela iniciativa, porque a gente reclama muito, né, da desinformação que existe hoje no meio médico, tanta picaretagem mesmo a palavra, e que revolta, e a gente vê tanta gente fazendo coisas erradas Sim. E crescendo tanto e sendo ouvido por tanta gente. Só que a gente tem responsabilidade nisso. Se a gente não falar, as pessoas não vão saber. Então, essa coisa de ficar só esperando também tem que mudar. Qual a dúvida que você mais ouve no consultório? A dúvida? Eu acho que a dúvida tem a ver com se é possível. É o paciente acreditar se é possível melhorar. O paciente, quando está... E isso não é só para alergia alimentar, né? Para pacientes com dermatite atópica muito grave, eles, às vezes, eles nem conseguem acreditar que é possível. Que é possível melhorar. Eles já se conformaram. Então, acho que não seria muito a dúvida, é a conformidade com o estado que eles estão. Isso você vê bastante. Muito, então. muito. Muitos chegam perguntando, mas descrentes. Eles vêm meio que alguém empurrou, eles falou e eles vêm ouvido, mas eles estão preparados quase para não se frustrarem de novo. Isso eu vejo na minha rotina. Já que você falou de dermatite atópica, eu lembro de você também comentando o semblante da pessoa que tem uma dermatite atópica grave e o pós-tratamento, né? Eu acho que isso é algo que também toca Sim. bastante a gente. Sim. E hoje eu fico muito feliz quando eu vejo o paciente retornar e ele tá muito bem. Realmente é isso, ele começa a sorrir. Isso né? é o sorriso. Eu falei, a marca da melhora é o sorriso. A gente ensina, né, na residência a fazer os scores, tudo mais. Para mim, a minha marca da melhora é o sorriso que aparece. Muda completamente. Não só no lábio, mas aparece o sorriso no olho. E a família fica feliz. Então, é gostoso, né? Essa parte, muito gratificante. E um mito que você gostaria que acabasse na medicina? Bom, a gente falou das confusões, né? Mas agora eu vou falar de um mito comumzinho, assim, que é leite causa muco, porque me dá preguiça. Gente, o leite não tem alimento vilão. Inflamatório, né? O leite não é inflamatório, o leite não é o leite que causa muco. E transformar um alimento num vilão é simplificar uma complexidade enorme que existe no sistema imune. Quando uma pessoa reage a um alimento, por qualquer mecanismo de alergia, o problema não é o alimento, o problema é a resposta do sistema imune, é entender por que o sistema imune está reagindo. A culpa não é do alimento. Excelente. Muito bom, doutora. Acabamos o nosso papo. Queria que você deixasse uma mensagem para os pacientes, o que você quiser agora nesse final. Bom, como a gente falou de imunoterapia oral, de dessensibilização, esse é um caminho que é um caminho difícil, mas é um caminho possível, é um caminho que transforma a vida da família inteira, que tira de um lugar de medo, insegurança e restrição para um lugar de maior liberdade e segurança. E a minha mensagem é que, se você tem medo, procure um profissional que seja capacitado, que seja treinado para esse tipo de tratamento e não dê atenção àquela vozinha que fica na cabeça falando, para você não dá, para você não é possível. Ouça a opinião de quem é capacitado para isso. Perfeito. Muito obrigada, Obrigada, doutora. foi um prazer. Muito bom, gente. Então fica aqui esse episódio. Quem gostou, curtam, compartilhem. A gente vai deixar também o Instagram da doutora Ariana. É isso. Muito obrigada. Obrigada, pessoal.
Esse podcast tem caráter exclusivamente educativo e informativo. O conteúdo não substitui a avaliação, diagnóstico ou tratamento médico. Em caso de dúvidas sobre sua saúde, procure sempre um profissional habilitado.